O Santos consegue vencer o Vitória no último jogo antes da pausa da Copa do Mundo na Vila Belmiro e vai passar esses 50 dias fora da zona de rebaixamento. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico Sai Jogando, se inscreve no canal e em todas as redes sociais. Bom, resumidamente, o Santos não fez um bom jogo, só que o resultado foi construído, o Santos conseguiu ser efetivo e o Vitória não criou diversas chances perigosas, o Santos não sofreu, mas não fez uma partida incrível, brilhante, como é o esperado, né, desse time. Veio a campo com Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez, Escobar, Arão, Oliva, Miguelito, Barreal, Bom Tempo e Gabigol. Bom, até uns 25 minutos do primeiro tempo, o jogo estava bem ruim. O Santos não estava conseguindo atacar, muito menos o Vitória. O jogo não estava rodando, era muitos erros de passe dos dois lados, mas até que o Santos conseguiu, né, uma achada, estava ficando mais com a bola, estava jogando em casa, e uma achada no meio campo, o Miguelito sai de frente pro gol, chuta, a bola desvia, mata o goleiro do Vitória e o Santos abre o placar. Eu não diria que o Santos estava merecendo, né, o 1-0, mas estava merecendo mais do que o Vitória. Eu acho que o 0-0 seria um placar mais justo pro final do primeiro tempo. Só que o Santos converteu e isso que importa no final das contas. Foi o que eu disse em outras vezes aqui. Eu prefiro, na situação que o Santos está hoje, eu prefiro que o Santos jogue mal, mas vença, do que jogue bem e não vença. E foi o caso do jogo de ontem. Ou, melhor dizendo, do jogo contra o Vitória. E basicamente o primeiro tempo foi esse. O Santos não criou o suficiente, né? Não criou o suficiente. Acho que até criou para marcar, mas não foram grandes chances. E o Vitória não criou nada. E o Santos acabou, por sorte, abrindo o placar com o Miguelito, que tá melhorando bastante. Ele vem jogando, né, no lugar do Roleiser, agora que ele tinha sofrido uma lesão. O Miguelito tá aproveitando as oportunidades e dá pra ver que tá evoluindo, tá jogando um pouco melhor. Eu acho que o Bom Tempo não fez uma partida brilhante como ele vinha fazendo. O Gabigol, novamente, fez uma partida boa. E eu acho que esses foram os destaques melhores, assim. O Brazão chegou a fazer algumas defesas, né? Depois que o Santos ficou com um a menos. Agora vamos pro segundo tempo. Bom, o segundo tempo do Santos, a gente, como tá acostumado, é uma decadência de preparo físico, assim, evidente. Fica muito claro, já no final do primeiro tempo já fica claro a deficiência que o Santos tem, né, fisicamente. Mas, no jogo contra o Vitória, conseguiu superar essas dificuldades, mesmo dando muitos espaços para o Vitória contra-atacar, tocar a bola. O Santos conseguiu, com o golaço do Barreal, na metade do segundo tempo, conseguiu fazer um golaço e aliviou um pouco a situação do Santos, que sempre fica nessa dúvida se vai sofrer um empate, se vai sofrer a virada, se vai conseguir fazer mais um gol, se vai fazer mais um gol e mesmo assim vai sofrer um empate, como foi contra o São Lourenço, contra o Bahia. Mas o que importa é que o Barreal, né, no momento que o Santos não era melhor do que o Vitória na partida, o Barreal tirou um golaço, né, da cartola e aliviou ainda mais pro Santos. E 2 minutos depois, assim, muito rápido, o Miguelito acha o Gabigol na área, o Gabigol marca, faz a sua comemoração clássica, mas depois, né, tem o gesto obsceno, expulso de campo logo depois de marcar o gol. É justo, né? A gente já viu casos nos jogos do Corinthians, né, com 2 jogadores do Corinthians. Então, é burrice, é grave, é uma falha grave, mas menos mal que tenha sido o Gabigol, que tinha acabado de marcar o gol, tá vivendo uma fase boa, né, boa comparado com os últimos anos dele, e o Santos estava com o jogo praticamente ganho. Se o Gabigol faz isso e o Santos deixa escapar esse resultado, óbvio que cairia uma parcela de culpa nele. Mas vamos falar a verdade? Você tá ganhando de 3-0. Já nos 30 minutos do segundo tempo você tá ganhando de 3-0. Mesmo que você esteja com um a menos, não é uma desculpa para você sofrer esse empate. Então, foi uma expulsão menos mal, né? Pode-se dizer. Mas não tira o erro do Gabigol, claro. E a partir daí é óbvio que o Santos
se recuou, né? Se retrancou um pouco mais. O Vitória saiu pro jogo, né? Porque não estava conseguindo, né? Grandes finalizações. No o primeiro tempo, o Vitória errou muito o contra-ataque, né? Não, o Brasil não teve que fazer grandes coisas. Já no segundo tempo, teve um pouco mais de trabalho. O Vitória acaba descontando de cabeça, né? Num lance que dava ali pro João Ananias ter ido melhor, não sei. Mas o importante é que não foi prejudicial para os 3 pontos. E com essa vitória, o Santos foge da zona de rebaixamento e vai ficar fora, né, desse incômodo durante a pausa para a Copa do Mundo, que era o que o Santista mais precisava nesse momento. Era um pouco de paz, uma pausa ótima, né? Que venha a Copa, que o Brasil vá bem e que eu não tenha que pensar em Santos e que nenhum Santista tenha que pensar no Santos nesse momento, né? E basicamente é isso. O jogo foi um resultado ótimo, mas não tem por que se iludir, né? Não, o Santos venceu, mas dessa vez não convenceu nem um pouco. Foi basicamente uma vitória que precisava ser. Foi um jogo que precisava ser uma vitória de qualquer jeito. Foi, mas não brilhou os olhos de ninguém. Foi um jogo bem ruim das duas equipes. Mas venceu e se livrou, né, desse peso a mais. E pode-se dizer, né, infelizmente, né, pode-se dizer, por um lado, né, por um lado é ótimo que o Santos cumpriu os objetivos do primeiro semestre. Cumpriu. Não está na zona de rebaixamento. Eu não vou falar que o Santos era para ficar no top 10, né, com esse time. Não acho. Eu acho que o Santos tem time para não ficar na zona de rebaixamento, igual está. Não está na zona de rebaixamento. Se classificou entre várias aspas na Sul-Americana, essa vai ser a mais discutível, né, dos objetivos cumpridos. Mas, querendo ou não, o Santos está no playoffs, então se classificou da fase de grupos da Sul-Americana. Se classificou do Curitiba na Copa do Brasil e o Neymar está na Copa. Então eu acho que esses 4 objetivos, você vai falar o que? Eles foram cumpridos. Só que não dá pra imaginar o tanto de raiva que o Santista passou se você ver só o resultado, né? Só o resultado das competições, você não imagina o tanto de raiva e de sofrimento que a torcida passou. Porque foi diversas vergonhas, né, nesses primeiros meses do ano, nessa primeira parte do ano, foram vergonhas, assim, históricas para mal do Santos. E, e diversos burburinhos com o Neymar, diversas coisas que fazem a imagem do clube ficar, né, deteriorizada e é ruim, é ruim. Mas não pode se dizer que os resultados não estão aí, estão. É óbvio que a gente tem todo o direito de reclamar. E com toda certeza tem que melhorar, porque o Santos não é time pra se contentar com isso, com playoff de Sul-Americana, com empates com Recoleta ida e volta, que mais? 3-0 pro Curitiba na Neoquímica Arena. E o Santos não é time pra, né? O elenco mas o time, a história do Santos não é pra ficar não é para ficar satisfeito com o Santos fora da zona de abaixamento. E isso tem que melhorar. E é óbvio que é culpa dos mesmos que a gente fala sempre. Fora os salários altíssimos, né? A, a diretoria em si, ela causa vergonhas em campo e fora de campo. Ela consegue ser vergonhosa em todos os aspectos. E o Santos consegue ser vergonhoso em todos os aspectos. Fisicamente, né? Psicologicamente, o Santos é um time fraco. E é o que a gente. Foi mais ou menos o resumo, né? Desse primeiro semestre. E a gente espera uma melhora, né? Pra volta da Copa. Vamos ver quem fica, quem sai. Eu acho que o Cuca, né, vai ficar, né? Acho que não é nem discutível isso. Já foi uma. Acho que foi discutível durante uma parte, mas se ele ficou até agora, não vai sair, né? E todos os protestos que tiveram na Vila Belmiro, que a torcida protestou, foram muitas vezes bem sucedidos nesses protestos. E vamos ver, em questão de elenco, quem que o Santos vai trazer, se o Brasão vai embora, se o Bom Tempo vai embora. É óbvio que eu espero que não vão, né? Porque o Santos sempre precisa contratar. É outra vergonha. Em todos os momentos, né, da história recente do Santos, o Santos precisou de contratações. Em todos os momentos. Só que o Santos contrata e continua precisando de contratações. E para contratar, vem jogadores titulares, sendo que o Santos precisa ainda de titulares. Então é você ficar
vendendo o almoço pela janta toda hora, você vai passar fome de qualquer jeito. E isso não vai mudar o rumo, né, o destino que o clube tá traçando para si mesmo. É isso, gente. Eu acho que, né, um tempinho aqui sem vídeo do Santos, pra alegria, acho que de alguns aí. E um pouco de alívio para mim também. Tamo junto e até depois da Copa, quem sabe com o Brasil com uma sexta estrela.